Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para explicar um pouco sobre aquela atividade do tópico 8. Nessa atividade aqui vocês vão acessar o laboratório do FET, clicando aqui no link. Então quando você clica aqui, ele vai abrir essa página aqui, você escolhe essa aqui da intro, tá certo? E aí você vem aqui e marca as quadrículas para aparecer os valores, os vetores e tudo mais que for importante, né? Aqui você pode marcar mais dados, né? Então, repare que o centro de massa ele se desloca quando você muda a massa de um dos corpos, né? Então, por exemplo, quando você coloca uma massa bem pequena no corpo 2, o centro de massa se desloca para o corpo 1 e vice-versa. Então, deixar as massas iguais, né, como pede no experimento. E aí, eu sugiro que vocês marquem aqui no botão Slow, né? E aí você tem aqui algumas situações aqui. Você pode ele trabalha já com velocidade fixa aqui, né, com esses valores de velocidade. Se você quiser, você pode alterar aqui, né, o valor da velocidade, pode alterar manualmente, né? Mas se você quisesse, você poderia colocar uma velocidade aqui, ó, menos 1,50, né? Em Enter. Então daí ele vai ter mais velocidade do que o corpo 1, né? Então, se você reparar aqui, né, se pegou a velocidade, né, e multiplicou pela massa do corpo, aí você tem a quantidade de movimento, né? Então, 1 metro por segundo vezes 0,5 vezes 0,5 quilogramas, né? Então vai dar 0,5 quilogramas vezes metro por segundo. E aqui também 1,5 metro por segundo vezes a massa do corpo 2, que é 0,5, vai dar 0,75, tá certo? E aí quando você clica no play, ele vai ocorrer o experimento. Repare que aqui surgem esses vetores de mudança do momento, né, instantaneamente, né? Na verdade, eles só existem no instante da colisão. Eles desaparecem depois, ó. Pode ver aqui que depois eles vão se desvanecendo ali, né? Vou repetir aqui. Reparem um fato curioso aqui, que você tem uma quantidade de movimento de 0,5 kg vezes metro por segundo, com um sentido positivo, e outra de 0,75 kg vezes metro por segundo, no sentido negativo. Então está aqui, né, os dados. Se você fizer uma soma, você vai ter menos 0,25. Tá? Agora reparem depois da colisão o que acontece. Tá? O corpo 1 mudou a sua quantidade de movimento para 0,75 kg vezes metro por segundo negativo. Tá? Pode ver aqui, né? Aparece aqui. E o corpo 2 mudou a sua quantidade de movimento para 0,5 positivo. Fazendo a soma de novo, você tem o mesmo 0,25, mostrando que a quantidade de movimento se conserva nesse experimento, né? É o princípio da conservação da quantidade de movimento, que está relacionado também com a terceira lei de Newton, a primeira e a terceira, na verdade. Depois você pode retomar, que altera a massa do corpo 2, né, para 1 kg. Depois você pode fazer a experimentação com uma massa menor, 0,25, né, será metade da massa do corpo 1. Então vocês vão fazer e vão comentar os resultados, e aí vocês postam esses comentários lá da equipe no fórum, né? Vocês podem fazer anotações no caderno, passar fotos, mas sempre coloque um comentário lá, né? E detalhe, né? A participação é individual, então todos comentam, né? Por exemplo, alguém fica encarregado lá de fazer o relato, né, do que aconteceu, e todos inserem algum comentário lá. Ou vocês podem se dividir para que cada um responda uma questão sobre as colisões elásticas e inelásticas. Então, a organização da equipe fica a cargo de vocês, né? Usa a mesma organização dessa tabela aqui que já foi passada para vocês, tá certo? Então era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e bom trabalho para todos.